esse tema, escolhas e destino. Amém? Juntando essas duas coisas, escolhas e destino. Toda escolha que tu fizer, meu irmão, ela vai te levar a um destino. Toda escolha que você fizer, ela vai te levar em um destino. E eu espero que você, que nós, todos nós juntos aqui, venhamos a ser um pouquinho mais sensível, mais cuidadoso. Nós precisamos ser mais cuidadosos na próxima decisão que nós vamos tomar. No próximo, é como você caminhar num campo que está minado, né? Sabe aqueles campos minados onde minaram de bomba ali, de dinamite? Então, quer dizer, eu tenho que pensar onde que eu vou dar o próximo passo. Porque se eu dar o passo errado, eu posso pisar numa mina, e essa mina pode explodir com a minha vida. Então eu tenho que tomar cuidado, qual que vai ser a próxima decisão, a próxima escolha que eu vou tomar, que eu vou fazer. Para mim não atrasar a minha vida. Porque existem escolhas que a gente faz na nossa vida, gente, que ela vai atrasar a tua vida entre 2, 3, 4, 5, 10 anos, vai ser atraso na sua vida, até você conseguir se reerguer de novo, daquela escolha errada que você fez, vai dar um trabalho danado, é como desabar um prédio. Dá para construir outro prédio em cima daquele mesmo terreno? Dá, mas até remover o entulho, até remover toda aquela tranqueira que está ali, dá aquele trabalho danado. E às vezes tem coisas na nossa vida que desmoronam por causa disso. E a gente não vai conseguindo fluir em todas as áreas da nossa vida, por causa das escolhas que a gente faz. Aí atrasa, faço uma escolha errada, atrasa 2 anos da minha vida. Aí depois eu faço outra escolha, atrasa mais 10. E sem contar que tem escolhas que a gente faz, que nunca mais você vai conseguir recuperar. Você vai ter que aprender como viver com aquela escolha que você fez para o resto da sua vida. Vai ter perdão, vai para o céu? Vai, mas vai viver uma vida sofrida aqui na terra. Vai viver como se diz o ditado, vai viver um inferno aqui na terra já. Cheio de tormento, de tribulação. Por quê? Por que isso acontece? Parece que é só comigo que acontece. Não é que é só com você. Não é só que é comigo que acontece essas coisas assim. É por causa das escolhas que a gente fez. Amém? Então eu quero pensar com vocês a respeito disso. Quero pontuar algumas coisas aqui antes de eu ler o texto que eu quero ler. Já pode ir abrindo a sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, quero estar lendo com vocês. Já abre ali, já vou, deixa na ponta da agulha, quero estar lendo com vocês aí. Mas quero pontuar algumas coisas aqui, ó. Então nós temos em nossas mãos essa arma poderosa chamada direito de fazer escolhas. Todos nós temos direito de fazer escolha. O tempo da escravidão já passou. Os escravos, eles não tinham direito de escolha. O seu patrão, o seu dono ia lá e comprava, ia na feira lá, comprava o escravo, e daí ele fazia o que queria com ele. Quer dizer, ele não tinha poder de escolher, mas quer dizer, hoje nós não somos mais escravos. Hoje nós temos esse direito de escolher. Direito de eu largar o microfone aqui e dizer assim, ó, pastor Doni, termina aqui o culto que eu vou para casa. Assistir o Fantástico lá. Nem sei se tem Fantástico ainda, nem faz tanto tempo que eu nem vejo. Fica aí, termina o culto que eu vou. Tenho esse direito de escolher. É uma escolha errada, chata, terrível? Mas eu tenho o direito de fazer. Então é uma arma que nós temos, todos nós temos essa arma na mão. E essa arma, ela tanto pode te ajudar a você vencer tuas batalhas, como ela pode te afundar. Então é um direito de escolha. Então sempre que você tem um direito, mas é meu direito, eu exijo os meus direitos. Junto com seus direitos vem também um peso de responsabilidade. Você não conseguindo entender isso? Então não é só eu ter direito. Eu tenho direito sim, mas junto com o direito que eu tenho responsabilidades a cumprir, deveres a cumprir também. São suas escolhas diárias que definem o seu destino final. Então são as tuas escolhas diárias que você faz constantemente, diariamente, momentaneamente, inclusive agora, que vai definir o teu destino final. Toda escolha, das mais importantes até as mais insignificantes, vão te levar para um lugar. Toda escolha que você fizer, das mais importantes na tua vida, pensa aí numa escolha importante que você fez. Se casar, né? Você casou. Quem já casou aqui? Uma boa parte são casados, outros vão se casar, estão se programando. Então, desde essas escolhas tão importantes na tua vida que você fez, até daquela escolha que você
vai fazer se você, o que tu vai comer e o que tu não vai comer. Se você vai para a academia ou você não vai para a academia. Se você vai cuidar da tua saúde ou não vai. Se você vai sentir tá com um problema de saúde, se você vai ao médico ou se você não vai ao médico. Das mais banais que sejam das suas escolhas, elas vão te levar para um lugar. Todas as escolhas. E é isso, aí que mora o perigo, gente. Preste atenção. Por quê? Porque as escolhas grandes a gente planeja para tomá-las, para fazer. Não, então eu tenho que fazer um planejamento. Porque é uma escolha grande, uma escolha que envolve a minha família, envolve amigos, envolve tanta coisa. Mas aquelas pequenas escolhas, a gente não planeja. A gente vai fazendo, aí começa a fazer, isso vai gerando um acúmulo de frustração na nossa vida. Porque as pequenas escolhas que eu faço, elas vão definindo, o meu destino vai se acumulando, ou frustração ou conquista, isso vai me levando ao quê? Vai me paralisando. Vai me paralisando. É como se você estivesse andando e você colocasse um espinho no pé. O espinho no pé te deixa paralítico? Não, ele não vai impedir você caminhar, você caminha, mas com dificuldade, toda vez que você pisar, vai doer, mas se você colocar outro, e colocar outro ao longo da caminhada, como vai passando, e vai colocando espinho no pé, quando chegar lá você já está de arrasto, você vai precisar que alguém te leve no colo, porque você não vai conseguir mais andar. Na vida espiritual, na caminhada com Deus, é mais ou menos isso, gente. A gente não toma cuidado por onde pisa e por onde anda, e vamos enchendo a nossa vida, isso vai freando a nossa caminhada. Vai travando e vai colocando, e aí começa a ficar pesado o fardo. Começa a ficar pesado, porque aí o que acontece? O que Jesus disse? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então quer dizer, aí eu tenho que ir até Jesus. Só Ele pode tirar esse fardo pesado. O que é esse fardo pesado? É um acúmulo de frustração, de tristeza, de angústia, de tanta coisa que a gente vai acumulando sobre a nossa vida. Fazer escolhas corretas gera um sacrifício. E todo sacrifício ele gera milagre. Então fazer uma escolha correta, gente, não é brincadeira. Você fazer a escolha de escolher fazer a coisa certa, é difícil, não é verdade? Causa sacrifício. Só que aí todo sacrifício, ele gera milagre. Todo sacrifício que você faz, que não é uma obra morta, mas é um sacrifício de verdade, não é um sacrilégio, né? Mas é um sacrifício que você faz de coração, e você faz porque precisa fazer aquele sacrifício, ele vai gerar um milagre, ele vai gerar um resultado na tua vida. Eu quero mostrar isso aqui, no livro de Hebreus, aqui pode você que já abriu em Hebreus 11, 24, diz assim o texto, ó, Hebreus 11 e versículo 24 e 25. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Então, o que Moisés ele fez aqui? Ele fez me ajuda aí, ele fez o quê? Uma escolha. Quem era Moisés? Moisés ele foi aquele menino que foi tirado do rio Nilo, né? Você já sabe a história, nem vou contar aqui, não vou me deter nisso. E a filha de Faraó levou e criou como se fosse seu filho. Agora você consegue imaginar o povo hebreu de um lado, pobre, sofrendo, né? naquela sofrência que viviam, e do outro lado Moisés, um hebreu legítimo, no palácio, sendo cuidado pela filha do Faraó. Você consegue imaginar a mordomia que ele tinha? Quando ele cresceu, a uma certa idade, ele teve os melhores estudos, as melhores faculdades do Egito. Ele foi treinado para ser um príncipe, um dos melhores príncipes do Egito. Faraó ele não podia ser porque não tinha sangue do rei, não era sangue legítimo. Então para se tornar o faraó tinha que ser filho do faraó. Mas ele se tornaria um grande príncipe do Egito, honrado, com muita honra. Um grande homem, de grande responsabilidade. Mas chegou um dia que ele tomou a decisão. Ele disse assim, eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso decidir se eu vou ficar nessa família, que não é verdadeiramente a minha família, mas ou eu ir lá com aquele povo. Olha o que eu falei aqui. Que todo sacrifício, toda escolha correta, ela gera o quê? Sacrifício. Ela gera um sacrifício. Só que todo sacrifício gera um milagre.
Agora Moisés tinha que escolher em deixar aquela vida boa, em deixar aquela vida que ele vivia no palácio, junto com a filha de Faraó, e sendo treinado para ser um grande homem, um grande príncipe, ou então ir lá viver naquela vida sofrida que aquele povo, que os seus descendentes, verdadeiramente o seu pai, sua mãe, seus descendentes viviam, e assim por diante. Então essa escolha que Moisés teve que fazer, foi um sacrifício. E a gente, para não sacrificar, sabe o que a gente faz? A gente fica com as escolhas erradas, pela vida mais fácil, pelo caminho mais favorável. Nem sempre, presta atenção nisso, nem sempre o caminho mais favorável, nem sempre o caminho mais fácil vai te levar a um destino que Deus queria para você. Nem toda porta que se abriu na tua frente, só porque se abriu a porta, é para você entrar, presta atenção nisso. Por que eu falo isso para você? Porque eu já entrei por portas, irmãos, em propostas que fizeram para mim, há anos atrás, que eu achei que era uma proposta boa, era algo bom, algo que ia mudar a minha vida, que ia dar uma guinada para a minha vida. E eu entrei naquela porta porque a porta se abriu, e na verdade do outro lado lá não era o cenário que eu imaginava. Aí atrasou minha vida muitos anos. Sem contar as tribulações que a gente teve que viver, as situações, as derrotas e fracassos e quedas e por aí vai. Por causa do quê? Por causa de uma escolha, só porque uma porta abriu, não era para mim aquela porta. Então não adianta, por isso que eu quero dizer, irmão, quando você decide caminhar com Deus, quando você decidir caminhar com Jesus, não é mais você que governa a sua vida. Está conseguindo entender isso? O grande problema da gente é que a gente quer seguir a Jesus, quer caminhar com Deus, mas não quer que Deus nos governe. A gente quer tomar as nossas próprias decisões e fazer as nossas próprias escolhas. Agora mesmo eu estava lendo ali na Bíblia, a passagem lá de quando Enoque andou com Deus, 300 anos ele andou com Deus. Imagina, consegue imaginar um homem andar com Deus 300 anos, e depois de tanto que ele se tornou íntimo de Deus, andando com Deus, debaixo do governo de Deus, a Bíblia diz que ele não foi mais achado, Deus o levou para si, Deus levou com vida, ele não provou a morte, ele foi levado para o céu com vida. Você consegue imaginar isso? O que é você caminhar com Deus? É você deixar Deus governar a sua vida. Então aqui Moisés, quando ele fez essa escolha, ele disse assim, não, eu vou escolher. Ele escolheu, eu sei que vai ser difícil abrir mão de todo esse conforto, abrir mão de toda essa vida de luxo que eu tenho aqui. Tem que abrir mão disso. É fácil? Não foi sacrifício. Mas eu sei, eu estou visualizando lá, uma vida de intimidade com Deus. A escolha de Moisés gerou sofrimento. Sofrimento esse que se transformou em um nível elevado de intimidade com Deus. Então a escolha que Moisés fez gerou o quê? Um sofrimento. Foi difícil. Sofreu, teve que fugir do Egito depois, toda aquela situação toda que ele viveu, teve que abandonar ali, nem pôde ficar perto da sua família, teve que viver a parte do tempo fora do Egito, para depois retornar, e aí você já conhece a história. Então toda essa escolha gerou o que? Um sofrimento, mas esse sofrimento transformou e levou ele a um nível elevado de intimidade com Deus. Então quando você fizer a escolha certa, meu irmão, de você abrir mão de alguma coisa que te dá prazer somente, momentâneo, ou de alguma coisa, alguma ideia sua, coisa assim, e você deixar que Deus governe a sua vida, entra na tua história, vai doer. Vai ser difícil, vai causar muitas vezes até perda de sono à noite, você vai ficar preocupado com muitas coisas, mas você sabe que Deus está cuidando da tua vida, é Deus que está no governo de tudo na tua vida, então você sabe que Ele vai te levar a um destino, e esse destino não é um destino de derrota, mas será um destino de vitória. Moisés sofreu a beça, mas o que levou aquele sofrimento dele? O sacrifício que ele fez de abrir mão daquela vida, ele desenvolveu um nível de intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz, gente, se você já leu a Bíblia, lá no livro de Números, me parece que fala isso, que Deus falava face a face com Moisés, como qualquer homem fala com seu amigo. Você consegue entender isso? É de arrepiar. Chegou um dia que Deus falava com ele tete a tete, meu irmão. Deus não precisava de intermediário para dizer assim, eu falo com você e você fala com Moisés. Não, Deus falava com ele.
Esse face a face não é que Deus mostrou a face para Moisés, era que Deus vinha e falava diretamente com ele tudo o que Deus queria fazer, tudo que Deus estava planejando em fazer no futuro, através da nação de Israel. Deus vinha e falava com Moisés. Até da vinda de Jesus aqui, do nascimento do Cristo, Deus falou para Moisés. Deus tinha falado com ele já que isso aconteceria, que se levantaria um profeta semelhante a ele, e através desse profeta haveria salvação para toda a humanidade. Então Moisés desenvolveu um nível de intimidade, que chegou um dia que Moisés disse assim: Deus, me mostra a tua face. Quero enxergar Deus assim: Moisés, não dá, isso está me pedindo demais. Nenhum homem, nenhum ser vivente vai conseguir ver meu rosto, minha semelhança e ficar vivo. Aí mas Deus disse assim: mas eu vou abrir mão, vou usar uma estratégia aqui. Você vai me ver pelas costas. Você fica nessa fenda aqui, fica aqui, e quando eu passar, eu te dou o sinal e você vai me ver, eu passando você vai me ver pelas costas. Então, cara, homem nenhum teve esse privilégio. Mas por causa do quê? Por causa de renúncia. Quando o teu nível, o que vai aumentar a sua intimidade com Deus, é o seu nível de renúncia. Quanto mais renúncia você fizer das coisas proibidas e até das coisas permitidas, mais vai desenvolver intimidade com o céu. Mais você vai andar conectado com o céu. Deus vai começar a revelar as coisas do céu para a tua vida. Ele vai começar a revelar, a primeira coisa que Ele vai revelar. Irmão, o grande problema, sabe o que é? A gente quer buscar os dons de revelação de Deus, para Deus revelar para a gente a vida das pessoas, para Deus revelar a enfermidade que está no corpo da pessoa, a doença, o que Deus vai fazer na vida da pessoa amanhã. A gente fica pedindo isso às vezes. Não, pede para Deus revelar para você como administrar a sua vida, como administrar o seu dinheiro que você ganha, como cuidar da tua família, como educar os seus filhos, como trabalhar, e assim por diante. Deus vai começar a trazer essa revelação pessoalmente para você. Aquilo que o Tiago falou aqui antes: sem o Espírito Santo eu não estaria aqui, e sem o Espírito Santo você não estaria aí sentado me ouvindo também. Então busca a Deus essa revelação para Deus começar a conduzir. Então faça as escolhas. Para isso tem que fazer escolhas corretas. Através da escolha de Moisés, muitas gerações foram salvas. Através dessa escolha que ele fez, muitas gerações foram escapar. Porque quem foi o libertador? Mas se Moisés não fosse lá, o libertador, Deus ia levantar outro. Ia ou não ia, não sei como, mas era Moisés, a missão era de Moisés. O que acontece? Se eu não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Sim, é lógico que a obra não vai parar por causa de mim. Se eu dizer assim: não quero mais pastorear, não vai parar a obra. Mas aquelas pessoas que eu ia tocar, que eu ia ser o canal de bênção para salvar, o outro que assumir no meu lugar talvez nunca vai conhecer essas pessoas. Porque o meu ciclo de amizade, o meu ciclo de relacionamento é um, e o outro, do outro é outro, e assim por diante. As pessoas que você toca, que você pode alcançar, eu talvez nunca vou conseguir alcançar. Amém? Então é isso que a gente precisa entender. É essas coisas que nós precisamos entender. Então, através da escolha que Moisés fez, muitas gerações foram salvas. Toda escolha que você fizer vai alterar a sua vida e a vida das outras pessoas. Todas as escolhas que você fizer, todas, independentemente se é uma escolha grande ou pequena, ela vai alterar a tua vida e a vida das outras pessoas. Moisés alterou a vida de outras pessoas positivamente, porque ele fez uma escolha, deixou lá, e o que ele foi? Depois foi lá libertar aquele povo, tirar da escravidão. Toda aquela multidão de pessoas que estavam lá, a Bíblia diz que era 600 mil homens, fora mulheres e crianças, se não me foge da memória era isso. Então alguns chegam a dizer que tinha 3 milhões de pessoas que saiu do Egito. Agora você consegue imaginar a influência que esse homem teve na vida, o impacto da decisão, da escolha dele? Existe um impacto muito grande, gente, na escolha que nós fizemos. Hoje, para você vir à igreja, você fez uma escolha. Você foi lá no seu closet, foi lá frente ao seu guarda-roupa, e você escolheu a roupa que você ia vestir. Ou você foi lá e pegou a primeira que veio na frente? Fez a escolha ou não fez? Geralmente as mulheres, né? A pastora hoje ficou meia hora lá esperando, eu até cochilar no sofá esperando ela. E colocou uma roupa e colocou outra, até escolher a que deu certo. É mais ou menos isso.
E alguns homens também, que às vezes vai lá e coloca uma e coloca outra, até você faz isso. Essas são escolhas naturais da sua vida, que não vai alterar muito, né? Não vai alterar se você vai viver ou vai morrer, ou vai dar certo ou vai dar errado, porque por causa da cor da roupa, ou coisa assim, são escolhas naturais da vida. Mas tem aquelas escolhas, irmãos, que a gente faz que são um pouquinho mais, às vezes não é tão grande, mas são escolhas que vão influenciar. Decisões que eu vou fazer, o que eu vou falar, qual que vai ser a minha próxima atitude, até mediante aquilo que as pessoas fazem para mim, que resposta eu vou dar, se eu vou ficar em silêncio, eu vou dar uma resposta à altura daquilo que a pessoa me fez. Isso vai alterar, dependendo da resposta que eu der, vai alterar para sempre a vida daquela pessoa e até a minha própria vida. Amém? Estão conseguindo entender isso? Aprenda a calcular o impacto que as suas escolhas irão causar no mundo das pessoas que estão em sua volta. Você consegue imaginar o impacto que causa as nossas escolhas? Essa semana ainda eu estava escutando sem querer, não é que eu fiquei me esbilhotando, mas sem querer eu escutei um jovem conversando no telefone com a sua mãe. De repente aquele jovem começou a conversar e eu estava ali fazendo umas coisas ali, e eu passando na frente dele umas 2 ou 3 vezes, de repente eu escutei aquele jovem desabou a chorar. Ele disse assim: mãe, eu queria tanto te ver esse final de semana, mas eu tenho outro compromisso, assim. O que eu captei? Ele disse assim: esse jovem, os pais dele são separados, um vive numa cidade, outro vive noutra. E aquele um jovem tão bonito, tão bem arrumado, estudando, se preparando para entrar no mercado de trabalho, mas naquela frustração, desabando em choro, lágrimas que corriam, naquele sentimento de dor. A decisão que esses pais tiveram, provavelmente, não sei porquê, houve essa separação, ou coisa nesse sentido, né? Que eu deduzi que seja, acredito que seja, porque deu a entender da forma da conversa, como estava rolando, dava para entender que era isso. O que altera agora? Uma frustração, uma decepção, uma dor, que vai carregar por longos anos, se não por resto da sua vida. Então escolhas nesse sentido, ela vai alterar a vida de outras pessoas. A escolha que você fizer, ela pode dar um impulso para a vida de outra pessoa alcançar os seus objetivos, ou pode ser uma trava que vai travar, que vai frear a vida da outra pessoa. Principalmente dos seus filhos, principalmente da sua família, dentro da tua casa. Preste atenção, meu irmão, homem, mulher, você que está aqui, você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, que também está se preparando, que com certeza daqui a um pouco você vai se casar, vai ter sua família, e assim por diante. Preste atenção nisso, quais serão as suas escolhas, qual será o próximo passo que você vai dar. Essa escolha que tu vai fazer, será que não vai alterar no seu relacionamento com seus pais? Será que não vai alterar o seu relacionamento com a sua família, na forma que você vai começar a viver, na sociedade onde você está inserido? Vai alterar de uma certa forma toda a escolha que nós fizermos. A escolha que Moisés fez, ela causou um impacto na vida de outras pessoas, que lá na frente, anos depois, 40 anos depois da decisão que ele tomou de renunciar ao trono, renunciar à vida boa que ele vivia, ele teve, 40 anos depois, ele volta ao Egito, mas ele não volta mais como um fugitivo, ele volta agora como um libertador, com uma unção profética, com uma unção de libertador, para resgatar aquele povo que estava lá e conduzi-lo para a terra prometida. Então a escolha que você fizer hoje, ela pode mudar o seu destino e o destino de muitas pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. A escolha que eu fiz, aceitei a escolha que Deus fez alguns anos atrás, me trouxe até aqui. E o fato de eu estar aqui é que você está ouvindo esta palavra, e eu sei que outras pessoas estão ouvindo, outras estão nos assistindo e vão assistir também. Eu sei que pessoas vão ser transformadas, ou ela vai parar de seguir aquele caminho, ou ela vai, de qualquer forma, esta palavra vai mudar a vida de alguém, ou seja a sua, ou seja da vida de alguma pessoa. Então o fato de eu estar aqui é porque eu aceitei uma escolha de Deus. Eu decidi, meio relevante, meio sendo resistente a algumas coisas, mas eu aceitei e vim parar aqui nessa cidade. E aqui nessa cidade muitas pessoas têm sido salvas, muitas pessoas têm sido tocadas, mas através de uma escolha. Mas se eu não viesse, se eu não aceitasse, se eu não fizesse essa escolha, talvez essas pessoas, muitas delas nem seriam salvas, por causa que aquela pessoa que era para mim tocar, que eu pude tocar, outro não tocaria. E assim vai sucessivamente na sua vida. Quem sabe a escolha que você está fazendo hoje
É uma escolha que você está fazendo por tua conta própria. Quem sabe quantas famílias estão esperando, quantos casais que estão esperando ouvir a tua palavra que você carrega, do jeitinho que aquela palavra que às vezes eu posso falar não vai encaixar, mas aquela palavra que Deus colocou no teu coração, é aquela palavra que vai restituir aquele casamento. Aquele teu jeitinho que você vai chegar e vai falar para aquela pessoa. E então é por isso que você tem que se colocar todos os dias à disposição de Deus. Porque Deus não vai usar pessoas que não são disponíveis, irmão. Deus, Ele vai usar pessoas que acordam de manhã e digam assim: Deus abençoa o meu dia, mas eu quero estar disponível à tua vontade nesse dia. Se o Senhor quiser me usar para salvar a vida de alguém, eis-me aqui, me usa, para que seja uma palavra que eu possa liberar na vida de alguém. Você tem feito isso? Aleluia. Deus, Ele só vai usar pessoas que se colocam à sua disposição, que estão dispostas, aquilo que eu sempre digo, disposta e disponível. Porque tem gente que está disposto, mas nunca está disponível. Então Deus, Ele quer pegar pessoas que estão dispostas sim, porque tem que ter a disposição, mas tem que estar disponível. Deus, eu quero que seja um canal hoje, nesse dia, na vida de alguém. Usa a minha vida. Usa a minha vida para salvar a vida de alguém, para tocar a vida de alguém através de uma palavra e assim por diante. Você vai ter que aprender a conviver com as escolhas que você faz. Você é o único responsável por ela. Você já viu pessoas escolhendo, falando, dizendo assim: ó, eu estou assim por causa que fulano. Eu estou assim por causa do Beltrano. Eu estou assim, eu fui esse cara, irmão, que por muitos e muitos anos, mais de 18 anos, acho que mais, nem sei quantos anos tinham se passado, eu dizia que o culpado de eu estar sofrendo tanto assim, era o meu pai. Já falei isso aqui. Era o meu pai, porque o meu pai não me deu o que eu precisava, meu pai tinha isso e não me deu, e aí vai, e tudo aquilo, quando vinha as situações, as pressões chegavam, a minha válvula de escape era acusar o meu pai. Ela dizia que ele era o culpado. Se eu não falava, mas eu pelo menos dentro de mim eu acreditava. Tinha aquela crença que me dizia que não, que era ele que era o problema. Até que um dia Deus disse assim: não, filho, eu preciso desarmar esse gatilho que você tem aí. Eu preciso destravar isso na sua vida. Eu preciso soltar essas amarras. E não é assim que funciona. E aí a gente vai muitas vezes. Então a gente é o responsável pelas escolhas. Se um dia eu comecei a usar droga, eu disse assim: não, porque eu não escolhi essa vida, eu não queria ser um usuário de droga, não queria ser um usuário, que ser um malfeitor, mas por causa que o meu pai fez isso, então eu vou fazer isso agora, para provocar, para dizer que eu faço o que eu quero da minha vida. Quer dizer, caí numa desgraceira, quase morri muitas vezes, passar pelo vale da morte, e ser assassinado, coisa assim nesse sentido, mas o meu pai era o culpado. Mas não era ele que era culpado, o culpado era eu que fiz uma escolha errada, porque eu sabia o que estava fazendo. E você sabe o que você está fazendo, amém? Dá uma cutucadinha no seu irmão, diga: você sabe o que você está fazendo. Você sabe muito bem as escolhas que você está fazendo aí. Qual que vai ser o seu próximo passo? Qual que vai ser a sua próxima decisão? Então nós vamos arcar com as consequências das nossas escolhas. Eu sou o único responsável pelas escolhas que eu fizer. Você vai ter sucesso ou fracasso, vai viver ou vai morrer pelas escolhas que você fizer. Será que é tudo isso, pastor? Deuteronômio capítulo 30, abre a sua Bíblia aí, você que está acompanhando. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, porque eu não quero só ficar aqui falando coisas que você acha que pode pensar assim, não, é coisa da cabeça do pastor, não, é coisa da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Nesse dia eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Deus, Ele propôs para nós. Ele chegou o dia que ele disse para o povo: olha, eu estou propondo o céu como testemunha hoje, que eu estou colocando diante de vocês, como diz assim, ó, de um lado a morte e do outro lado a vida. Quem vai escolher a morte, levante a mão. Quem vai escolher a vida, levante a mão. Todo mundo. Quem vai escolher a morte? Ninguém. Mas depois, mediante as situações que vai acontecendo, as pessoas vão escolhendo a morte.
vão escolhendo o caminho da morte. Por quê? Porque o caminho da morte é um caminho favorável. O caminho do pecado, o caminho da desobediência, irmão, é um caminho largo, é um caminho que dá prazer para a carne. É um caminho que nos satisfaz as nossas vontades, é um caminho que preenche algumas lacunas, alguns sentimentos momentaneamente, temporariamente, que me dá prazer temporário, que me dá satisfação temporária. Mas agora daqui por diante esse caminho, e eu vou entrando nesse caminho, então eu vou me tornando dependente de alguma coisa para satisfazer momentaneamente, porque aquele efeito passa aquele efeito, eu sinto necessidade de novo, eu sinto agora eu tenho que fazer outra coisa, e aí eu vou num caminho sem volta, e é nesse caminho que as pessoas estão andando, estão escolhendo a morte, não estão percebendo. Ninguém na sua consciência escolheria a morte, levantaria a mão e diz assim: não, eu escolho morrer. Até mesmo as pessoas que se suicidam, gente, as pessoas que se matam, que suicidam-se, que tiram a sua própria vida, elas não estão se matando porque elas querem morrer, elas querem acabar com a dor que elas estão sentindo. Elas querem matar, é a dor que elas sentem, é o trauma, é o sentimento, é a tristeza, a angústia que ela sente. Ela quer acabar com aquele sentimento, mas ela queria viver. É um grito pela vida, o suicídio é um grito pela vida. Então ninguém vai escolher a morte, mas inconscientemente as pessoas vão escolhendo por causa disso, porque é mais favorável. Porque escolher o caminho da vida, eu vou ter que sacrificar, eu vou ter que abrir mão dessas vontades, como Moisés escolheu o caminho da vida, o caminho de se tornar íntimo de Deus, se tornar amigo de Deus. Ele teve que renunciar à riqueza, à vida farta, e assim por diante, que depois ele teve que ir lá no deserto, viver no deserto, um calor infernal, cuidar de ovelha, que nem era a especialidade dele, cuidar de ovelha. Ficou 40 anos lá nas montanhas, cuidando de ovelha, vivendo uma vida de nômade, e assim por diante, até que chegou o dia que Deus preparou, e disse assim: agora o meu Espírito vai vir sobre você, agora chegou o tempo de eu cumprir a promessa na tua vida, por causa de uma renúncia que você fez, por causa de uma escolha que você fez, agora eu me torno íntimo seu, e a tua vida muda a partir de hoje. Aleluia, você está conseguindo entender isso nessa noite? As tuas escolhas, elas vão te levar para um destino. Ou você vai se tornar um príncipe no Egito e vai perder a sua salvação, vai conquistar os prazeres dessa vida, vai viver uma vida de prazeres aqui, que seria o caso de Moisés. Ou você vai se tornar íntimo de Deus e vai se tornar um libertador de pessoas. Eu acredito que você quer se tornar um libertador de pessoas, amém? Estou caminhando para o final aqui, gente. Daniel capítulo 1 diz assim, capítulo 1 versículo 8. Porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Você já conhece um pouquinho a história de Daniel. Foi levado preso, cativo para a Babilônia. Depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, queimou a cidade, destruiu, e agora ele leva esses jovens cativos para ser escravo na Babilônia. E resultou no quê? Agora eles queriam que aqueles jovens, principalmente Daniel, se tornasse um caldeu. Mas ele era judeu. Mas eles queriam fazer o quê? Eles queriam arrancar aquelas memórias, arrancar a mentalidade deles e colocar a mentalidade de caldeu. Queriam trabalhar a mente deles para dizer assim: não, fazer uma lavagem cerebral, uma espécie de lavagem cerebral, arranca os pensamentos, as crenças de vocês e coloca as nossas crenças. Eu agora vou mudar os hábitos de vocês. A comida que vocês comiam lá que era proibido um judeu comer, era o que tinha em fartura agora na Babilônia. E agora é o que o rei oferece para eles, porque o rei queria transformá-los num deles. É isso que o mundo quer fazer com a gente, irmão. Presta atenção no que eu estou dizendo. O mundo aí fora, a sociedade, aí a mídia social aí fora, as redes sociais, quer transformar a gente num deles. Não, você tem a mente de Cristo, amém? É Cristo que tem que governar a sua mente. Você não pode ter um influenciador seu lá, mundano, que você segue lá no seu Instagram, no seu Facebook, sei lá onde, que é aquela pessoa que você se espelha nela, que você segue os passos. É uma pessoa que às vezes está te levando você para um caminho errado. Tem aquelas pessoas que são pessoas que vão te mentorear, que vão ser pessoas do bem. Mas se essa pessoa está te afastando de Deus, fuja de lá.
deleta, porque são pessoas que vão te levar para um caminho sem volta. E Daniel colocou no seu coração, sabe o que ele disse assim, ó: ainda que eu morra aqui nessa terra, mas eu não vou me contaminar com isso. Ele fez uma escolha, e na medida que ele fez a escolha, irmão, a escolha que Daniel fez, ela trouxe uma mudança para a nação inteira da Babilônia. Porque a Babilônia nunca mais foi a mesma depois que Deus começou a usar a vida de Daniel, a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nunca tinha se ouvido falar dentro da Babilônia de 3 jovens ser lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente e sair vivo de lá. Colocaram 3, de repente alguém passando na frente, eu disse, mas não foi 3 que foi jogado? Era quantos jovens que foram jogados lá dentro? Era 3 ou era 4? Não, era 3, mas estou vendo 4. Era 3 ou era 4? Não, era 3, mas como que tem 4 lá dentro? Só que o quarto era diferente. A Bíblia diz que o quarto homem, ele tinha semelhança dos deuses, porque agora quando eles entraram na fornalha de fogo ardente, o Senhor entrou junto com eles. Mas por causa do quê? Por causa de uma escolha que eles fizeram. Então as tuas escolhas corretas que você fizer, Deus, Ele nunca vai te decepcionar. Você pode até sofrer, você pode até entrar na fornalha de fogo ardente, mas o fogo não vai te queimar, porque a unção de Deus vai estar sobre a tua vida. Agora, quando você fizer as tuas escolhas por tua conta própria, é como aquele jogo do show do milhão, né? Por tua conta é risco. Vai fazer isso? Então vou, então é por tua conta é risco. Eu só posso assistir a tua desgraça. Eu só posso assistir a tua derrota. Porque daqui a um pouquinho vai cair. E ainda o Espírito Santo sempre está lá acusando. E falando assim, filho, não é por aí. Não, mas essa voz aqui é coisa da minha cabeça. Só pode ser o capeta. Eu preciso fazer isso porque isso vai me dar prazer. Isso vai me dar satisfação. E eu vai entrando. E quando vê, está num caminho sem volta. Eu estou aqui hoje, gente, para trazer essa palavra que Deus compartilhou no meu coração. Para dizer para você, preste atenção nas suas próximas escolhas. Amém? Preste atenção. Então o resultado de toda a vida de Daniel, ela estava resumida em fazer algo simples. Simples. O que era algo simples? Comer ou não comer, beber ou não beber do vinho do rei. Se ele comesse, era um tipo de comida de fartura, aquela mesa farta, que não era apropriado para um judeu comer. Se ele comesse aquela comida, mas é só comer, se manjar, tomar o vinho que o rei toma, cara, não é para qualquer um. E Daniel disse assim, não, eu vou rejeitar o vinho do rei. Mas esse vinho aqui, cara, ninguém mais toma aqui na Babilônia, só o rei pode tomar. Essa comida aqui só o rei come, ninguém mais come. E você vai rejeitar a comida que o rei come. Vou rejeitar a comida de rei, mas eu quero viver uma vida com Deus. Amém? Você está conseguindo pegar isso, a mensagem nessa noite? Está conseguindo entender? Sacrifício vão gerar o quê? Vai te levar a um nível de conquista, de intimidade. Vai te levar a um nível de milagre. Aí o tempo passou, a roda girou. Daniel era só mais um sofredor na Babilônia. Foi sofrido, foi difícil. Acusaram ele, jogaram na cova dos leões. Mas de repente, irmão, quando ele sai da cova, ele sai muito mais poderoso. Porque agora nunca se viu falar na Babilônia que um homem entrasse na cova de um cheio de leões famintos e saísse de lá para contar a história. Para como que era posar, passar uma noite naquela cova. Nunca ninguém voltou de lá, mas Daniel entrou lá e pôde voltar para contar a história, como que era dormir junto com os leões, porque a presença de Deus estava lá com ele. Por causa do quê? Por causa de uma escolha que ele fez. Se você fizer a escolha certa, baseado nos princípios de Deus, eu estou aqui para dizer para você, que Deus não vai falhar com você. Que Deus não vai te deixar sozinho, que Deus não vai deixar você sem resposta. Deus vai cuidar de você, ainda que você entre na fornalha, ainda que você entre na cova, a presença de Deus vai estar lá para te proteger. Aleluia. Quando Daniel sai de lá, irmão, Deus limpou o caminho dele, porque agora aqueles homens que eram uma pedra de tropeço no seu caminho, que fizeram ele parar na cova, Deus tirou do caminho de Daniel, porque agora eles foram para a cova. O rei disse assim, agora assim como Daniel foi, Daniel é inocente, vocês devem ser inocentes também, porque estão acusando o pecado dele, o erro dele, então vamos para lá para ver se vocês voltam. A Bíblia diz que nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Antes de cair o chão, os leões despedaçaram, viraram migalha na boca dos leões, porque não tinha a proteção de Deus. Não tinham feito as renúncias que Daniel fez. Amém? Está conseguindo entender? Fazer escolhas é como plantar semente. Presta atenção nisso, ó. Fazer escolha é como plantar semente. Mais cedo ou mais tarde, os frutos vão aparecer.
Fazer escolha é como plantar semente. Você planta a semente. Quem morou na roça aqui sabe, né? Eu me criei até uns 14, 15 anos na roça. Plantava, preparava a terra, jogava a semente. Um dia, passava uma semana, passava 2, passava 3, passava um mês. E até enquanto não chegasse o tempo de ter o resultado, não vinha. Mas ficava o tempo que ia vir o resultado. Você plantava uma semente, lá vinham milhares de sementes. Fazer escolha como você plantar semente. Você faz a escolha hoje. A vida que você vive hoje, o estilo de vida que você tem hoje, o padrão de vida que você tem, preste atenção. É resultado das escolhas que você fez no passado. Sejam elas boas ou ruins. Sejam elas boas ou ruins. Se fez escolhas boas, se você foi uma pessoa que se dedicou, o salário que você ganha, o valor que você ganha, é resultado de escolhas. Pastor, mas eu preciso melhorar minha remuneração financeira. A escolha que você fizer agora, se você começar a se especializar em alguma área, melhorar suas habilidades profissionais, daqui talvez 1 ano, 2 anos, 5 anos, talvez 10 anos vai demorar, dependendo do que tu vai se preparar, vai vir resultado. Está conseguindo entender? Não fizer nada, pastor, eu vou escolher, não escolher nada. Tu já fez uma escolha, daqui 10 anos tu vai estar no mesmo nível. É simples assim. Seu relacionamento com Deus, a sua dedicação com as coisas de Deus, como é que está? Como é que está as suas prioridades? Relação à igreja, relação a Deus, ao seu compromisso, ao seu chamado, ao seu ministério. Como é que está? Está no topo da lista? Está lá em cima? Ou está lá no meio, está lá embaixo? Não sei. Talvez para poder estar em cima tem que virar de ponta de cabeça. Não sei como é que está. Mas faz uma análise. Aí eu quero ter um resultado do ano que vem. Está terminando mais um ano aí. E eu creio que esse próximo ano será um ano de muitas bênçãos. Será um ano extraordinário. Será um ano de conquista, como se foi esse ano, um ano de vitória. Teve frustração? Teve muitas. Teve dias que eu chorei, teve dias que eu quis jogar toalha, teve dias que eu quis desistir, teve dias que eu vim aqui nessa sala e disse assim, Deus, é o último dia que eu estou aqui, eu desisto, Senhor, porque a luta está grande, está difícil de continuar. Mas o Espírito Santo saía daqui, dentro do meu coração saía daqui e dizia assim, não, eu preciso continuar. Já nem é tanto mais por causa de mim, mas é por causa daquele, é por causa daquela, por causa do fulano, por causa do beltrano. Eu preciso continuar, eu não posso retroceder. E aí o Senhor vem e nos reveste do seu Espírito, porque você caminha debaixo de uma palavra. Mas o importante é saber que valeu a pena. O importante é saber que cada dor, cada lágrima que a gente derrama, ela vale a pena quando você derrama aos pés da cruz. Quando você derrama aos pés do Senhor, com a convicção, sabendo que o porquê você está ali, o porquê você faz o que você está fazendo. Você sabe que vai vir resposta. Se não vier hoje, vai vir amanhã. Mas você está trabalhando para aquilo, você está se dedicando para aquilo, você está orando para aquilo, e você sabe que isso vai dar resultado. Às vezes não vai ser o resultado financeiro, mas vai ser resultado de salvação, de transformação. Quando chega alguém e diz assim, pastor, aquela mensagem, aquela palavra que foi falada aquele dia mudou a minha vida. Eu estava para fazer isso, eu estava para me suicidar, eu estava para tirar a minha vida, eu estava para me separar da minha esposa. Mas depois daquela mensagem, depois daquela palavra, eu mudei de ideia, aquela palavra trouxe a transformação. Isso já é mais do que ganhar um salário alto, já vale a pena, meu irmão. Que é essa a nossa missão. Você renuncia a muitas coisas para você poder viver e ver e andar debaixo da graça de Deus. Amém? Está conseguindo entender? Pensar e refletir antes de fazer escolhas nada mais é do que assumir o controle da sua vida. Pensar e refletir antes de você fazer uma escolha nada mais é do que você assumir o controle da sua vida. Pessoas que vão fazendo escolha, gente, a rodo assim, ó. Faço escolha disso, começo a fazer isso, começo a fazer aquele outro. Quantas vezes, a gente mesmo, eu falo por mim, acredito que deve ter mais alguém que se levantaria a mão aqui, ser meu companheiro aqui. Se começar a fazer um tipo de curso, começo, e porque eu estou empolgado, e porque eu preciso fazer, porque eu sei que vai dar certo, e de repente eu começo 2, 3 dias, uma semana, 2, 3 meses depois, paro, engaveto. Aí eu começo outro, aí vem outra oportunidade, essa aqui é do sonho, aí eu começo e de repente eu paro. Aí de repente a minha vida começa uma vida de recomeço. Agora eu vou começar mesmo a me dedicar às coisas de Deus, eu vou fazer isso. Depois daquele retiro que eu fiz, depois daquele encontro que eu fiz, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Começamos e não damos seguimento.
Aí nós ficamos aquela pessoa que vai procrastinando, e vamos até um ponto e voltamos, e depois nós vamos até o outro ponto e voltamos, e a nossa vida vai sendo uma vida cheia de recomeço, e nunca lá conseguimos concluir, nunca conseguimos estabelecer nada. E Deus está chamando a gente, a nossa atenção hoje, sobre esta palavra, dizendo: filho, eu quero que você escolha uma coisa só. Não precisa você fazer muitas escolhas, faça uma escolha só. Escolha que eu governe a sua vida. Escolha que eu governe a tua vida, assuma o controle da tua vida, que eu entre na tua história para ficar, e eu vou começar a dizer para você o que você deve fazer, o que você precisa parar de fazer, o que você vai ter que fazer. Eu começo a administrar a sua vida, e eu vou estar cuidando, e você vai ter um final feliz, pode ter certeza disso. Então deixa, quando você pensa, reflete em relação às suas escolhas, você está administrando a sua vida, está sendo um ótimo administrador. Você está administrando a sua vida. Vou fazer isso. Isso eu não vou fazer. E eu não vou fazer. Mas eu estou com vontade de fazer, mas eu não vou fazer. Agora isso que eu preciso fazer, que eu devo fazer, vai doer, mas eu devo fazer, então eu vou fazer. Isso aqui vai ir contra a minha vontade, mas eu preciso fazer. Então aí você está sendo um ótimo administrador. E quando você consegue administrar a tua vida, Deus começa a colocar pessoas para você administrar. Deus começa a colocar outras coisas para você administrar. Mas aí eu não consigo administrar a minha própria vida. Aí como que eu quero que Deus coloque coisas grandes para mim administrar? Não vai. Eu preciso começar do pequeno. Eu preciso começar a administrar. E vou melhorando, e vou me aperfeiçoando a cada dia mais. Amém? Na vida não há prêmio e nem castigo. Como assim, pastor? Na vida não existe prêmio e nem castigo. Tem gente que diz assim: estou sendo castigado por Deus por causa de um pecado que eu fiz. Às vezes até, mas não é castigo. Não existe castigo, é o resultado da escolha. O que acontece? Na vida não há prêmio nem castigo. O que existe é consequência das escolhas diárias que nós fizemos. Mas aquela pessoa é uma pessoa de sorte. Você já viu a história da pessoa? Já passou para ver por que aquela pessoa está tendo sorte? Que não é sorte. Por que aquela pessoa está conseguindo ter um casamento saudável? Por que aquela pessoa está conseguindo ter uma vida financeira estabilizada? Por que aquela pessoa está sendo uma pessoa que está desenvolvendo a sua vida espiritual, está crescendo, está evoluindo? Por que será? Porque ela está sendo dedicada. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que são mais dedicados. E os filhos mais dedicados são os que Deus começa a abençoar mais. Por quê? Porque Ele começa a abrir o cenário. Enquanto eu não decidi entrar e dar o passo para caminhar com Deus, Deus não pode abrir a porta. A porta só está encostada, gente. É só empurrar, que a porta já foi aberta por Cristo. As travas que tinha na porta já foi tirada. Quando Jesus deu o brado na cruz, Ele tirou as travas, as trancas da porta. Agora só que eu decidir ir até essa porta. Amém? Para fazer as escolhas certas, você precisa aprender a pedir ajuda. Pessoa que não pede ajuda, irmão, para fazer as escolhas, geralmente vai fazer a escolha errada. Quando você decide sozinho, eu falo isso, cara, aconteceu isso comigo. Eu já contei isso aqui, não sei se contei ou não contei, mas se contei, vou contar de novo. Nós estávamos bem numa cidade, bem tranquilo, né? Graças a Deus as coisas estavam andando bem. A igreja estava bem, e tudo ia bem, a parte financeira tinha lá os seus problemas, mas estava dando para viver, tranquilo, o povo gostava muito da gente, e aí teve uma fase que a gente batizava, todo mês batizava pessoas, e estava aquele negócio, estava andando. De repente, eu escuto o programa de rádio, meu líder chamando para assumir uma determinada cidade. Precisava de um pastor para aquela cidade, uma cidade que tinha uma igreja que tinha muito mais membro, era mais grande e tudo mais. E eu cresci o olho, cara, disse assim: pô, essa igreja, essa é para mim. A igreja desse modelo é para mim. Com 100 membros, tinha lá uns 70 pessoas na igreja, com 100 e poucas pessoas lá, e tem isso, tem aquilo. Então a igreja é minha, essa é para mim, essa igreja, não é para outro. Disse assim: vou ligar lá e vou pedir essa igreja. Nem consultei a pastora, o Felipe e a Jéssica eram pequenos ainda, mas depois daquela vez eu comecei a decidir junto com eles. Eu disse assim: vou ligar, e essa igreja é minha, eu vou lá. Se ele me atender, ele vai me dar essa igreja. E dito e feito, gente. A porta estava aberta, mas não era para mim. Liguei, me atendeu: você quer pegar lá, quer assumir a igreja? Poxa, demorou, hein? Você pode assumir quando? Era acho que uma terça-feira, eu acho segunda-feira. Quarta-feira eu quero que você assuma a igreja lá.
Pode assumir, ó, entrega aí para o teu líder, para o teu vice aí, e vai para lá que eu estou te dando essa igreja para você cuidar. E é para a minha igreja. Ah, meu irmão, se você soubesse o inferno, a pastora sabe, contar, o Felipe e a Jéssica era muito pequeno, não tem muita lembrança. O inferno que a gente viveu lá 9 meses naquela cidade. Você não tem ideia de tudo que a gente passou. Tudo que a gente passou, dificuldade financeira, em todos os sentidos, as portas se fechou de um jeito que eu não sei como que poderia, de um jeito humano eu não conseguia entender de como que as coisas deu tanto errado para a gente. E aquilo ali atrasou nossa vida, gente, mais de 5 anos. Resumindo, tive que entregar a igreja, derrotado, falido, frustrado, decepcionado. Fui morar na outra cidade, disse: não quero nunca mais pegar a igreja para cuidar. Fui lá, arrumei um serviço numa empresa lá, disse assim: vou ficar aqui e aqui vai ser meu lugar. Até que um dia o Espírito Santo me pegou de novo, me colocou de volta, me reposicionou de novo. Mas isso depois de ter sofrido a beça. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque às vezes, gente, a gente pensa e a gente começa a fazer essas escolhas sem consultar, sem pedir ajuda. Eu não orei, eu não consultei. Primeiramente, quem que eu tinha que consultar? Nem era Deus. Primeiramente, tinha que consultar a pastora Rose. Primeira pessoa que eu tinha que consultar. Antes de falar com Deus, tinha que falar com ela. Disse assim: vamos para lá? Eu acho que não vamos. Vamos orar primeiro. Beleza, vamos orar. Se é para nós. Mas se outro pegar na minha frente? É isso que a gente pensa assim. E se eu não chamar, não fizer agora, e outro vir e fizer? É porque não é para você, irmão. Quando é a tua, olha, deixa eu falar isso para você, entenda isso. Se a porta é para você, meu irmão, pode vir 10 na tua frente, pode vir 1000 na tua frente, que você vai ficar ali, quando chegar a tua vez, vai dar certo. Para José assumir o cargo de governador no Egito, passou quantos na frente dele? Passou todos os sábios, magos e feiticeiros e todo tipo de gente lá perante Faraó para interpretar o dito sonho de Faraó. Mas ninguém interpretou, ninguém entendeu porcaria nenhuma, perdão da palavra, ninguém entendeu nada. Esse cara está doido, quer que nós fale de um sonho que nem ele sabe o que sonhou. E coisa nesse sentido, ele conta um sonho e nem ele entende nada. E agora diz assim: peraí, não tem nada a ver esse sonho. Até que de repente, alguém lembra de José, que era o copeiro, que estava lá na prisão com José. Aí ele disse assim: me lembrei que tem um homem, não sei se está vivo ainda, estava lá na época que eu estava preso, estava na prisão, e esse cara interpretou um sonho que eu tive, e ele interpretou meu sonho, e se ele está vivo, ele vai interpretar o seu sonho. O faraó disse assim: demorou, chama esse cara logo. Foram ver lá, José estava com vida, estava vivo, meio baleado, meio judiadão, mas estava vivo, a sofridão lá, mas estava vivo. Chegou lá, o rei conta o sonho, o que ele faz? Interpreta, dá detalhes, tudo detalhado. O rei diz assim: poxa vida, como que um cara desse está na prisão? Como que um homem tão sábio, tão inteligente, com a unção dos deuses sobre ele, está numa cova, está numa prisão dessa aqui? Lá não é teu lugar não, teu lugar é aqui do meu lado, sentado na cadeira, se tornando o segundo homem aqui no Egito. O que eu quero dizer com isso? Que ninguém vai assumir o lugar que é seu. Era para você dar um glória bem bonito aí. Pastor, mas demorou. O tempo, irmão. Agora você imagina se o copeiro tivesse falado para o rei de José há 2, 3 anos atrás. O que José seria? Se tornaria um copeiro também. Mas Deus não queria José como copeiro, Deus queria José como governador da terra do Egito. Se não chegou a tua vez ainda, fique tranquilo, fique esperando, porque... Mas pastor, mas e aí, como é que vai ser? Esqueceram de mim? Não, Deus não esqueceu de você. A tua hora está chegando, a hora que chegar vai dar certo, você vai encaixar naquele lugarzinho que é para dar certo ali, e não tem outro lugar para outro lugar que é seu, só dá certo com você. Fica de pé. Você conseguiu entender? Eu espero que essa mensagem, irmão, possa ter te ajudado. Eu acredito que ela te ajudou. Eu tenho certeza, porque não foi em vão que Deus me deu essa palavra. Não foi em vão que Deus me deu essa palavra nesse dia. Escolhas. Qual que vai ser a sua próxima escolha? Você vai escolher caminhar com Deus?
Vai escolher para que Deus governe sua vida? Ou vai dizer assim, não, eu sou inteligente, eu já me preparei para isso, e eu sei o que fazer, sei como lidar com essas situações, e eu vou fazer minha própria escolha. É uma escolha, mas essa escolha pode te levar aonde? Ela pode te levar num caminho sem volta. Então dê o próximo passo em direção à vontade de Deus. Se você não está entendendo, se você não entendeu e não sabe o que fazer ainda, eu digo para você, faz uma reflexão com Deus, diga: Deus, assume o controle, e aquilo que o Espírito Santo gerar dentro do seu coração, você vai começar a fazer. Em relação, como que você vai querer terminar esse ano? Como que você vai querer começar o próximo ano? Não vamos só virar a folha do calendário para 2024, vamos dizer assim: Deus, eu quero uma mudança radical. Mas para mim ter a mudança radical, os resultados que eu tanto sonho, eu preciso fazer tudo aquilo que eu não quero fazer. Talvez tudo aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer e eu não fiz. Talvez o resultado que você tanto espera esteja na decisão que você nunca toma. Talvez é só tomar essa decisão. Coisa simples. A vida de Daniel, a vida da Babilônia inteira mudou por causa de que Daniel disse assim: não vou comer essa comida, não vou me contaminar com esse vinho, não vou. Eu vou comer outro tipo de comida, vou comer legumes, vou comer salada, vou comer alface, vou comer outra coisa, uma fruta, mas eu não vou comer essa comida. Só por causa disso já mudou, estava tudo ali naquela decisão, comer e não comer. Quem sabe a decisão que você precisa tomar não é uma decisão assim, uau, que decisão mais fera que eu tenho que tomar, não. Talvez é só um simples detalhe. É um simples detalhe na sua vida. Fecha teus olhos, fale com Deus. Você que está em casa me assistindo, eu falo com você agora. Você que vai assistir essa mensagem, talvez não é hoje, talvez daqui 1 ano, 2, até uns anos, não sei. Mas essa mensagem vai ficar aí, até que Deus queira que fique. Eu digo para você que está aí, me assistindo agora, em nome de Jesus, decida caminhar com Deus. Faça uma escolha certa. Não faça uma escolha pelas suas próprias emoções e pelas suas próprias vontades e anseios. Se você está muito eufórico, não tome nenhuma decisão. Se você está muito triste, muito abatido, também não tome decisão. Espere as coisas voltar meio que ao normal. A fase de euforia passar e a fase de tristeza passar. E depois você vai dar o próximo passo já com cabeça fria, com decisão, com direção. Aí você vai ver que vai dar um passo certeiro, vai dar um tiro certeiro. Isso eu falo para você que está me assistindo agora. Em nome de Jesus Cristo, deixa Ele entrar dentro da tua casa. Quem sabe o estilo de vida que você está vivendo hoje, quem sabe não, o estilo de vida que você está vivendo hoje é resultado das suas escolhas que você fez. Você fez escolhas sem pensar, você fez escolhas sem planejar, e você hoje talvez está sofrendo, mas o Senhor está dizendo: filho, filha, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer um giro aí da tua vida, de reverter essa situação, para que eu possa entrar e eu possa consertar o que dá para consertar e tirar o que precisa ser tirado, mas dar um rumo certo para a tua vida, para que daqui por diante tudo comece a ser diferente. Oh Espírito Santo, você pode começar a adorar o Senhor aí? Talvez para muitos não faça sentido o que eu estou falando aqui, mas para muitos está fazendo muito sentido. Muito sentido. Oh Espírito Santo, e pedi e encontrou seu amor. Deixa Ele pegar na tua mão. Seu amor. Deixa Ele pegar na sua mão e dizer assim: filho meu, filha minha, deixa eu te conduzir. Deus liberta, A angústia, livre em o anseio, será. a aflição, Sou filho inevitável. de inevitável. Deus, sim eu sou. Mas
Moisés achou assim: Em é melhor eu viver na pobreza, mais alinhado com Deus, do que eu viver nessa fartura sem Deus. É você que vai decidir, você que vai fazer a sua escolha. Andar com Deus, passar por tribulações e depois você desfrutar de algo permanente. Sua graça me resgatou, me purificou. O Espírito Santo. Quando eu era um pecador, Ele já está presente aqui no nosso meio, gente. O Espírito Santo está presente desde o início desse culto. Ele se move nesse lugar. Ele se move nesse lugar. Livre enfim será. Sou filho de Deus. Se eu sou em tua casa, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus. Se eu sou escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Jesus, ele disse para os seus discípulos assim: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Vos nomeei para que vocês vão e deem frutos. A gente pensa que foi a gente que escolheu ele. E ele deixa a gente pensar, mas na verdade foi ele que nos escolheu. Você é um escolhido dele. Ele te escolheu. Agora faça as tuas escolhas. Faça a escolha dele valer a pena. Você é uma escolha de Deus. Faça a escolha de Deus valer a pena nesta terra. Oh Espírito Santo. Em tua casa, Oh meu Deus, vem agora, Senhor, com teu poder sobre essas pessoas. Eu oro, Deus, por cada um que está aqui nessa noite. Eu não sei, Deus, o que se passa no coração, na mente das pessoas. Eu só sei que a tua palavra hoje, Pai, ela veio com violência. Ela veio para ferir a nossa mente. Ela veio para se ferir nossos sentimentos, mas para trazer uma mudança interna. Ah, Senhor, ela veio para ferir a nossa mente, ferir nossos sentimentos, mas para trazer uma mudança radical na nossa vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por cada um nessa noite. Pessoas que estão aqui presentes, pessoas que estão em casa, que talvez, Pai, estão à beira de uma escolha, de tomar uma decisão, de fazer, dar o próximo passo. Talvez um passo, Deus, decisivo na sua vida, na sua história, Deus, e talvez essa pessoa ainda não decidiu o que fazer, se faz ou se não faz. Eu sei, Deus, que quando nós estamos com dúvida disso ou daquilo, é porque ainda não temos uma segurança plena do Senhor. Mas nesta noite eu oro, Deus, por esse homem, por esta mulher, por esse moço, por esta moça, por esta pessoa, Deus, por esta família. Eu oro, Espírito Santo, e que agora neste momento a tua presença venha, Pai. A tua presença venha com poder e com graça. E que entra no coração desta pessoa, entra nesta casa, Deus. Entra nesta casa e muda o cenário. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu repreendo, Pai, qualquer interferência do inimigo, qualquer ação de Satanás, que vem para causar confusão, que vem para causar confusão na mente, para desorganizar os pensamentos. Em nome de Jesus, seja repreendido pelo poder do nome do Todo-Poderoso. E que cada pensamento seja organizado agora, Senhor. Organiza, Senhor, os pensamentos dessa pessoa. Organiza a mente, Deus, em nome de Jesus.
E que a partir de hoje, Pai, as nossas decisões, as nossas escolhas que nós vamos fazer, não seja baseado numa opinião de alguém, não seja baseado, Senhor, em algo superficial, mas que as nossas escolhas sejam baseadas na Sua vontade, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, adore o Senhor. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Você é o que Deus disse que você é. Você não é nem o que você pensa a teu respeito. Você é o que Deus disse que você é. Aleluia. Porque às vezes a gente pensa muito mal a nosso respeito. Às vezes tem fases da vida que a gente pensa muito mal a nosso respeito. E o Espírito Santo, Ele entende você, Ele sabe quem é você de verdade. Amém?